Você sente que tá cada vez mais difícil crescer no Instagram, que precisa de um conteúdo super produzido para se destacar, mas ao mesmo tempo isso não cabe na sua rotina? E se eu te disser que o caminho pode ser exatamente o oposto disso? Nosso convidado de hoje é um dos grandes nomes do marketing digital deste país, do Brasil. Ele tá nesse mercado, tá no jogo com a gente há muitos anos, já impactou milhões de pessoas, não só com seus conteúdos, mas com os produtos, mentorias. E hoje ele tá vivendo um crescimento absurdo nas redes. E só pra você ter uma ideia, ele bateu mais de 10 mil seguidores em 7 dias, aplicando uma estratégia simples, porém muito poderosa de conteúdo. E mais importante, esse crescimento reflete diretamente em mais vendas todos os dias. No papo de hoje, você vai entender exatamente o que é essa tal de conteúdo lo-fi, por que ele funciona tão bem hoje, como ler o seu próprio perfil para saber o que faz crescer muito mais. Tudo isso sem romantização, sem fórmula mágica, é mão na massa, do jeito que esse cara sabe fazer bem desde o começo. E é ele que vai abrir aqui pra gente esse episódio. Chegou um momento em que eu tava muito bom em vender, mas eu tava muito frustrado com o meu Instagram. E eu não admitia isso. Eu mentia pra mim mesmo, falava assim, não, eu não preciso de engajamento, eu sou muito bom no marketing, sou muito bom no anúncio. Só que internamente eu era muito frustrado de ver, pô, eu tenho um baita conhecimento, eu não tenho problema em gravar vídeo, por que o meu Instagram não cresce? A primeira coisa que eu entendi pra esse processo da produção do lo-fi é que ele precisa aparecer nativo da rede social. Perfeito. Então, se ele tiver edição demais, a pessoa vai pular. Se ele tiver lettering demais, a pessoa vai pular. Eu parei de ser professor e comecei a me colocar nessa jornada de evolução junto com a galera. Então, uma forma bem prática, antes eu produzia o conteúdo 3 maneiras de vender mais online. Hoje eu falo, o que eu faço para poder vender mais na internet? Eu sou o Misha Menezes e o Hotmartcast começa agora. Meu irmão, Misha, primeiro vamos brindar. Vamos brindar, porque hoje é um dia especialíssimo. Meu Deus. Episódio 200. Você esteve no episódio 11, quando eu e o Clayton convencemos essa empresa maluca de que valeria a pena nós dois fazermos um podcast. Ainda bem que era gravado, né? Porque se fosse ao vivo... Irmão, nós demoramos 2 anos pra poder conseguir fazer um negócio, começar a sair direito. Mas você acreditou na gente na primeira temporada. Você esteve com a gente no 11º episódio. Depois esteve com a gente nos especiais de Fire. Foi. E agora, episódio 200, velho. Então, primeiro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Sempre um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Você tá em casa, é a sua casa sempre. E aí, cara, vamos começar... É o seguinte... Você é conhecido por ser uma das referências não só de marketing, mas de perpétuo, apesar de que você faz lançamento também, então assim, você sabe jogar o jogo do marketing de uma forma geral. Você já fez de tudo. Você sempre foi um cara que testou formato, você sempre foi um cara que testou jeito de fazer conteúdo, você sempre foi um cara que empurrou os limites para poder tentar achar o viral que dava certo, o que dava errado. Você já se deu muito bem com isso, já quebrou a cara com isso. Então você já fez viral que te ajudou pra caramba, e já fez viral que estragou o negócio que você tava fazendo. Exato. Você já viveu isso tudo. E a gente tá num momento agora, cara, que você tem feito conteúdo simples, natural e que tá tendo muito resultado. Conta pra gente que jornada que é essa, antes da gente entrar nas coisas de marketing, mas que jornada é essa? Quais foram essas coisas que você fez que deram certo e errado no passado pra você chegar até onde você tá fazendo agora, o jeito que você tá fazendo agora de conteúdo? Perfeito. Cara, eu sempre gostei de me reinventar e eu acho que isso é a minha maior luz e a maior sombra também, porque eu sou muito inquieto e eu detesto ficar fazendo a mesma coisa durante muito tempo. E eu acredito que a galera que tá acompanhando a gente, que é especialista, que é frente de câmera, tem muito disso também, quer se reinventar o tempo todo, quer criar coisa nova o tempo todo. Então eu venho do perpétuo, fazendo perpétuo desde o princípio, mesclando ali com lançamentos, mas chegou um momento em que eu tava muito bom em vender, mas eu tava muito frustrado com o meu Instagram. E eu não admitia isso. Eu mentia pra mim mesmo, falava assim, não, eu não preciso de engajamento, eu sou muito bom no marketing, sou muito bom no anúncio. Só que internamente eu era muito frustrado de ver, pô, eu tenho um baita conhecimento, eu não tenho problema em gravar vídeo, por que o meu Instagram não cresce? Por que ele só cresce se eu colocar tráfego pago? E eu tenho equipe de edição, eu tenho roteirista, eu tenho copyright, eu tenho reunião semanal de conteúdo e mesmo assim a gente não acertava. E aí, chegou num ponto de eu meio que pensar em desistir. Eu tenho a frase, né? Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. E eu posso assumir pra galera aqui que chegou um momento que eu desisti. Eu falei, cara, eu acho que é isso. É isso aí. É isso aí, vamos vai aqui. ser dessa forma, vamos aqui. Só que foi até engraçado que foi uma conversa com o Ícaro e com o Sobral.
que eles que me encorajaram Boa isso. conversa. Eles falaram o seguinte, falaram, Misha, eu acredito que se você tivesse produzindo conteúdo desde o princípio, você estaria 2 vezes maior. Porque olha os nossos negócios, todos eles giram em torno da produção de conteúdo. Você é muito bom no marketing direto, você é muito bom em vender para público frio, mas e aí? E a galera nova? E o pessoal que não vem pelo processo de compra natural? E aí eu resolvi me desafiar. Falei, cara, deixa eu aprender a fazer isso direito, porque quando eu caía num conteúdo ensinando sobre conteúdo, era muito aquela forma genérica de, você tem que produzir conteúdo de valor. Você tem que pensar no gancho, você tem que pensar naquilo. Eu falei assim, cara, tudo isso eu já tentei e nada disso funcionou. E aí eu comecei a reparar qual era o tipo de conteúdo que eu parava para poder assistir. Porque uma coisa que eu entendi nesse processo é que se eu tô produzindo um conteúdo que eu gosto de assistir, para mim o processo fica divertido na hora de produzir. E antes era o contrário, eu produzia um conteúdo que eu achava que era aquilo que as pessoas queriam assistir, e na hora que eu mesmo via, eu não me via naquele conteúdo no sentido de, cara, eu não pararia para poder assistir isso, mas é isso que todo mundo tá falando que é para poder fazer, vamos fazer também. Então eu resolvi falar, não vai ter edição, não vai ter roteiro, eu vou descobrir a melhor forma de fazer, que vai ser confortável para mim, para que eu, como se eu estivesse conversando com o Misha de 10 anos atrás. Eu quero produzir o conteúdo hoje que o Misha de 10 anos atrás precisaria assistir para poder, de repente, entrar no mercado. E já no começo o resultado foi assustador. Isso tirou um pouco da zona de conforto, porque eu sou muito técnico, né? Eu comecei no tráfego. Eu conheço o mercado a partir de gestão de tráfego. Então, para mim, não tá falando de CTR, de remarketing, de página de vendas, parecia que era um desperdício de conhecimento. Então, eu tenho um baita conhecimento, mas eu tô falando aqui de coisa que parece simples demais, e eu acabei entendendo que era isso que a galera queria. Então, a partir do dia 0 que eu comecei a produzir, que esse primeiro vídeo já pegou mais visualização do que o formato antigo que eu fazia, e eu meio que fiquei sem acreditar, falei assim, cara, será que foi na cagada que eu acertei ou será que tem algum método aqui por trás? E aí quando eu comecei a repetir de forma incansável, é o que eu vi. Falei assim, cara, as pessoas querem algo mais simples, que tenha mais cara da rede social e de repente eu posso ser essa voz que elas estavam esperando para poder dizer que, cara, você não precisa de uma equipe de edição gigantesca, você só precisa ser você mesmo na frente da câmera e falar como se você estivesse falando para você no início da sua jornada. Cara, você preparou, gentilmente, um prêmio que nós vamos entregar para a pessoa que fizer o melhor comentário desse episódio. Então, essa audiência aqui, ela é viciada em presente, filho. Então é o seguinte, a gente escolhe o melhor comentário e o que você preparou pra galera? Eu separei pra galera 2 produtos de presente, então eu vou dar de presente a Escola do Perpétuo. Caramba. E o Turbo X, que é esse produto onde eu ensino esse formato de produção de conteúdo. Você vai entregar os 2? Os 2. Acesso vitalício pros 2. Vitalício? Vitalício! Me parece um equívoco. Você tem certeza que você vai oferecer isso mesmo? Vitalício. Melhor comentário. Melhor comentário, acesso vitalício a 2 produtos do Misha, a Escola do Perpétuo e o Turbo X. Turbo X. Bom. Cara, então, olha só. Vamos aprofundar esse negócio. O que é esse conteúdo? Então, assim, beleza, é você dando as dicas que você gostaria de ter ouvido quando você estava no começo da jornada. Perfeito. É isso? E o que é? É sempre zero produção, câmera aberta? Como que é que você planeja esse troço? Então, no começo eu fui soltando tudo que tinha, porque eu precisava perder aquele estereótipo que eu tinha do produtor de conteúdo de marketing digital, que sempre parece que dá tudo certo, que tudo sempre funciona e que é o melhor de todos. Então, a primeira coisa que eu entendi para esse processo da produção do Lo-Fi é que ele precisa aparecer nativo da rede social. Perfeito. Então, se ele tiver edição demais, a pessoa vai pular. Se ele tiver lettering demais, a pessoa vai pular. Então, eu consumi muito o TikTok e eu comecei a reparar. Falei assim, cara, todo vídeo que eu paro para poder assistir no TikTok, parece que aquela pessoa não tá querendo me convencer de algo, mas eu assisti esse vídeo até o final. Então, eu comecei a trazer essa estética pro Instagram também para aparecer aquilo que o Instagram foi feito para poder ser, que é uma rede social. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi eu definir o que eu chamo hoje do tripé da produção, que é como se fosse... Eu preciso ter meu conteúdo primário, que é aquilo que vai fazer com que eu consiga atrair a pessoa pelo motivo certo, porque eu quero vender meus infoprodutos. Perfeito. Então, meu objetivo eu vou mostrar para você como que você vai vender na internet. Esse é o meu conteúdo primário. Só que o outro trunfo, que eu acabei entendendo que é o que as pessoas queriam ouvir, que é o que eu chamo a segunda base desse tripé, é o que eu chamo do conteúdo secundário, que é o que o Misha tem de repertório de vida
que vai ajudar aquilo que fosse o nosso meio de funil. Então, esse primeiro conteúdo é para trazer o cara novo, e quando ele chega no perfil, ele precisa identificar quem eu sou, para na hora de me diferenciar do meu concorrente, na hora de tomar decisão de compra, ele vai tomar decisão não pelo produto que eu tenho, pela oferta, mas pelos valores, se são parecidos ou não. Então, eu comecei a adicionar mais isso na produção. Então, eu comecei Mas é mais a falar... comportamento? Não, é mais sobre mim mesmo. Sobre então, você mesmo. Isso, eu peguei, cara, o que eu acho que é interessante na minha vida das pessoas saberem. Então, eu comecei a falar sobre relacionamento, comecei a falar sobre religião, comecei a falar sobre a minha própria jornada como criador no mercado digital, comecei a falar sobre os meus desafios da vida fitness. Então, isso eu comecei a gerar mais conexão com as pessoas do que só no formato de vender online. E o terceiro ponto desse tripé é porque no digital a gente quer parecer sempre perfeito demais. Eu não posso falhar, eu tenho que ser perfeito, a minha vida tem que ser maravilhosa. Tem que ser perfeita, eu tenho que estar sempre ganhando muito dinheiro, não pode ter percalço. Isso. E aí eu vi que essa vida perfeita demais era uma coisa que não acontecia no TikTok. Então eu comecei a reparar, aquele mesmo criador que ele tem um perfil no Instagram e no TikTok, no Instagram ele tá lá todo posudo, super produção, e no TikTok ele tá de cara limpa. Então eu pensei, e se eu começar a trazer essa vulnerabilidade pro Instagram também? Então eu comecei a escolher pontos de vulnerabilidade que eu tenho que vai me deixar não como semideus para quem tá me acompanhando. E que conectam, provavelmente são coisas que as pessoas têm. Isso, exatamente. Então é como se todo super-herói tem a sua criptonita. Então eu escolhi de forma estratégica qual a criptonita que eu vou compartilhar com as pessoas para que elas entendam que eu também tenho dores parecidas com a delas, só que a única diferença é que eu tô, 7 anos na frente delas em termos de produção, de venda e tudo mais. E isso gerou uma conexão instantânea, porque antes, quando eu dava dica, quando eu dava só dica, na verdade, os comentários eram: nossa, adorei a dica, nossa, dica perfeita, vai me ajudar muito. Legal. Nesse formato hoje, os comentários são muito mais profundos. Então as pessoas discutem nos comentários, elas compartilham mais sobre a sua vivência nos comentários. Então não fica aquele comentário raso de obrigado pela dica, mas aí passa na frente dela outra pessoa com uma dica melhor e leva esse cliente. Então, em resumo, eu parei de ser professor e comecei a me colocar nessa jornada de evolução junto com a galera. Então, de uma forma bem prática, antes eu produzia o conteúdo 3 maneiras de vender mais online. Hoje eu falo, o que eu faço para poder vender mais na internet? Então é muito mais sobre eu na jornada de transformação junto com quem está me acompanhando do que eu sempre me colocar no lugar de professor e que eu sei o que fazer e vocês não sabem, então eu estou tentando te ensinar. Cara, que interessante. Sabe o que eu tô pensando aqui? Olha só, eu tô voltando no tempo, em 2020... Não, pode ter sido 21 já. Quando a pandemia deu uma aliviada e a gente começou a fazer o podcast. Uhum. E você foi lá para São Paulo com a gente. E a gente teve uma conversa, não sei se você vai lembrar, o episódio é muito bom. Vale a pena as pessoas procurarem depois, que o episódio é ótimo. E é legal também para ver a passagem do tempo. Verdade. Né, do nosso amadurecimento, tanto o nosso como o seu e tudo. E tem um negócio que me marcou muito que você falou lá, que de certa forma dialoga com o lugar que você está encontrando agora de uma maneira muito sábia. Que é a história do Camaro. Você lembra que a gente discutiu isso? Não lembro. Olha só. Esse é um cara que sempre testou formato. Uhum. Sempre testou formato. E era uma época que o negócio de tá com coisa cara, e não sei o que lá, convertia. Perfeito. E aí, você compra um Camaro e você tentou fazer criativo usando o Camaro. Verdade. E eles deram errado pra caceta, desde o começo. Exato. Eles deram errado de saída. Exato. Verdade. E você conta nesse episódio lá atrás que falou assim, cara, minha audiência não tava nem aí pro Camaro. É isso mesmo. Então, assim, parece que o formato de ostentação, ele é infalível. Não, cara, o formato de ostentação funciona se você, de fato, for essa pessoa. Não tô falando que não funcionou. Mas se você for essa pessoa, a pessoa da ostentação, cara, funciona, mas se você nunca combinou muito com esse negócio. Exatamente. Então, de certa forma, é um ciclo que faz sentido, né, cara? A gente pensa. Porque era isso, cara, você testou esses formatos. Você deu ruimzão, né? A lógica é porque eu entendi que todo mundo que tá crescendo muito tá ostentando demais. Então, deixa eu comprar um carro que é muito vistoso e eu vou gravar anúncio com ele, vai vender muito bem. Só que a galera não se conectou, porque era meio que, não necessariamente contraditório, mas não dava match, sabe? Não combinava. Não combinava, e eu também não me sentia confortável fazendo aquilo, e naturalmente as pessoas viam que não tinha uma coisa a ver com a outra. Então, aquela época eu cheguei à conclusão de que eu precisava ser eu mesmo
mas de forma estratégica. Porque se eu viesse do jeito que eu queria vir, eu ia estar aqui de chinelo, camisa do Galo e tudo mais, mas eu já passei dessa fase também, entendendo que isso diminui a percepção de valor que as pessoas têm sobre mim. E aí eu tenho dificuldade de vender produtos mais caros por causa disso. Então eu preciso ser autêntico, mas intencional naquilo que eu faço, porque aí eu consigo atrair o público que realmente vai parar para poder escutar e, como consequência, comprar meu produto. E isso também é uma lição, a gente volta no tempo aqui. Qual que foi o criativo que você fez? Foi um criativo que te deu, nossa, que deu audiência pra caramba, mas aí estragou um lançamento que foi você vai fazer? O lançamento do futebol. Foi o lançamento do futebol. Isso, como é que era o criativo? Lembra aí? Era uma sequência de vários, mas a temática era em cima de futebol. Era um lá que deu muito bom, era como se eu estivesse saindo do campo e aquela entrevista ali A entrevista saída do campo. Isso, saída do campo. E aí eu falo, pessoal tá indo no check-out e não tá convertendo. Alô, diretoria. Não, bom pra caramba, legal pra caramba. Sensacional. Só que deu ruimzão, Só que deu muito ruim. Nós quase quebramos por causa dessa porcaria. Pois cara. Porque eu lembro que começou a vir lead muito barato. Isso. E aí vocês falam assim, cara, estouramos, enfia dinheiro nesse... Foi o maior investimento que a gente tinha feito na época, porque a gente saiu de um lançamento que a gente tinha feito isso bem no ápice da pandemia. Isso foi antes do Perpétuo, né? Exato. Então a gente saiu de um lançamento que a gente botou lá 50 mil e voltou 1 milhão e 100, no outro 50 mil voltou 1 milhão e 200. Sim, aí veio esse do final do ano, eu falei, vamos dar dinheiro. All in. É tudo ou nada que nós vamos regaçar. E aí a gente botou, contando o lançamento todo, tinha dado ali uns 550 mil de investimento no total. Então a gente saiu de 70 mil por 50 mil de investimento para 500. Pra 500. Aumentar só 10 vezes só o investimento. Vambora. E aí foi isso, veio lead pra cá. Foi muito divertido de produzir, mas aí nós geramos, eu acho que na época deu mais de 20 mil leads e a gente fez 16 vendas de 1.497. Jesus Cristo. Foi isso mesmo? Isso. 16 vendas de 1.497. Tá brincando, vocês não venderam 50 mil? Não, e no pitch tinha, na aula do pitch tinha 360 pessoas, assim, mais ou menos, assistindo o pitch. Nossa, Michel, eu lembrava que tinha sido ruim, mas eu não lembrava que tinha sido tão ruim, não, cara. Aí a gente teve que correr pra poder recuperar, ligar pra lead, fazer meteórico e tudo, mas aquele... Imagina o Luiz, você conhece o Luiz, né? Nossa, o Luiz é enlouquecido, cara. Luiz é o sócio do Michel, que é o cara do dinheiro. Tanto que ele teve, o AVC dele foi pós esse lançamento. Ele teve AVC, Foi pós esse lançamento, velho. Foi pós esse lançamento. Cara, olha só, a galera não tem ideia do que é, né, velho? A galera olha pra história de vocês, né? Uhum. E fala assim, porra, tá aqui o exemplo, uma história linear de sucesso. Linear aqui, cara. Nossa, velho, isso foi traumático. Aqui, cara. Vocês já passaram por tudo que um empresário pode passar. Tudo que vocês Então, assim, vocês já tiveram um sucesso estrondoso, depois quase quebraram, e aí dá a volta por cima e volta, reestrutura o business, faz um outro jeito, né? Tem problema com a equipe. Exato. Todas as dores do empresário já passaram, né? Tudo. Até porque é muito tempo, né? A gente tá desde 2018, né? Então, são 8 anos, né? 8 anos. Agora já tem tempo já suficiente pra dizer que eu sei o que eu tô fazendo, né? Exato. Agora, vamos voltar pro conteúdo, que eu fico... É sedutor a gente ficar falando dessas histórias, porque elas são muito legais, eu acho que elas são emblemáticas. Assim, verdade. E elas humanizam a história do empreendedor, né? Porque a galera que tá do outro lado só enxerga só o incenso, né? Só enxerga o holofote. Exato. As pessoas não enxergam o detalhe. E não é porque vocês não falem disso, porque vocês falam. Tanto é que a gente sabe tudo, mas assim... Normalmente a galera tem o olho pra vitória. Exatamente. Muito raro ter o olho pra derrota. Exatamente. Falando em vitória e derrota, na hora que a gente fala de conteúdo, essa sua lógica de fazer conteúdo agora, do jeito que você tá fazendo, tem a ver com tendência ou tem a ver com perfil? Cara, eu acho que é um pouco de tudo. Tendência, eu acho que o TikTok pegou uma tendência e transformou numa editoria, entendeu? Entendi. Porque antes, se a gente faz o recorte da rede social antes do TikTok, o Instagram era a rede que tudo é bonito, tudo é perfeito. E quando começa o Instagram e a galera que sai do Instagram começa a produzir no TikTok, toma um baile dos adolescentes que já estão produzindo lá de forma nativa há muito tempo. Então eu acredito que o TikTok fez o lo-fi se transformar numa tendência, mas virou uma editoria que eu acredito que acaba ajudando aquela pessoa que não tem uma equipe grande para poder gravar, uma pessoa que não tem uma habilidade muito grande de edição. E eu acredito muito que, para mim, o fato de estar funcionando muito bem, dos nossos alunos que estão produzindo também nesse formato, tem funcionado muito bem, que eu acho que você volta a pensar na rede social como uma rede social.
Eu acho que é aí que o nosso mercado se perdeu um pouco. Tem muita gente grande no nosso mercado que tem um Instagram tipo, com milhões e milhões de seguidores, mas o engajamento é Baixinho. horrível, porque tá 100% pensando em o meu Instagram tem que ser uma carta de venda para poder vender. Beleza, mas até quando isso se torna sustentável, partindo do princípio que você tem um baita ativo ali dentro, você pode fazer marketing para ele, criar consciência nessa audiência e de repente ele não vai comprar agora, mas ele vai comprar daqui a 6 meses. Então, eu acho que é meio que uma volta pra gente pensar na rede social, literalmente como rede social. Como rede social, não como ferramenta de venda. E venda. não como ferramenta de venda. Eu acho que a venda acaba se tornando uma consequência de um processo de produção bem feito. Em paralelo, o tráfego direto continua rodando da mesma forma, pegando aquele cara que tem a dor muito latente, jogando direto para a página de vendas. Mas agora eu tenho uma pessoa mais inconsciente em que eu atraio ela não pela venda, mas pela conexão que ela acabou gerando comigo a partir de um vídeo que de repente eu começo falando, eu sou rico, preto e crente, o combo perfeito para ser cancelado. Mas não passe esse vídeo não que você vai gostar de mim, entendeu? Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom, velho. Coisa maravilhosa, cara. Ó, de todos, vamos pegar os conteúdos mais recentes da virada. Você tem de cabeça qual foi o conteúdo que te trouxe mais seguidor novo? E você consegue decupar o porquê disso? Boa, eu até tava fazendo essa categorização para poder entender se aquilo era um formato ou se tinha sido só tinha sido uma sorte ali daquele conteúdo ter pegado muito seguidor. Eu tenho um específico que, olha pra você ver a importância do segundo tripé ali, que é esse conteúdo secundário, que é falando o quanto que a minha empresa dá de dízimo. Olha que loucura. Caramba. Esse vídeo trouxe, sem impulsionar, sem nada, ele trouxe 13.800 seguidores, esse vídeo. E aí, esse vídeo foi quando mostrou pra mim que, cara, eu não posso falar só de marketing digital, eu não posso ficar só falando de venda na internet, porque eu posso pegar, se o cara vem pelos meus valores, naturalmente depois ele vai querer comprar alguma coisa de mim, e não necessariamente ele vir direto por uma promessa de vender na internet todos os dias, vender enquanto está dormindo. Então esse foi o primeiro vídeo que quando eu vi, falei assim, cara, eu acho que eu entendi que as pessoas não querem ouvir só sobre marketing digital, elas querem saber quem eu sou e com base naquilo, ela vai tomar a decisão de seguir ou não e naturalmente ao longo do caminho ela vai entender que eu tenho alguma coisa para poder vender para ela. E o que esse vídeo tinha como padrão? Eu percebi que eu fazer vídeos em fundo claro, eles têm uma taxa de retenção maior, então é muito normal do marqueteiro você ter uma parede preta com estante zona. E eu fiz o teste gravando o mesmo conteúdo num fundo claro e nesse fundo, esse do fundo claro performou melhor. Outra coisa que eu adotei também como... Lo-fi mesmo. Isso, total. Essa é a essência do lo-fi. O microfone, a lapela. Ao invés de estar com a lapela no peito, a lapelazinha na mão, que eu vi que a galera no TikTok fazia isso, falei, deixa eu experimentar. Esse era um princípio também que tinha nesse vídeo. O enquadramento desse vídeo é muito mais próximo, então o vídeo eu tô em pé, com muito mais liberdade, mas eu tô sempre muito próximo da câmera e a câmera tá no enquadramento e eu tô agachado em frente à câmera. Então acho que quando a pessoa tá rodando o feed, eu acho que ela leva meio que um susto. Uma sensação de movimento ali. Exato. Esse cara tá agachado aqui. Exato. Isso. E headline, né? Então, headline zona. No começo eu fazia sem legenda, porque eu queria ver, vamos ver se o vídeo vai pegar a visualização mesmo, sem a necessidade de eu tentar prender a pessoa pela legenda. E esse vídeo tem uma headline muito, muito clickbait no topo, que eu acabei adotando como padrão e eu faço isso sempre. Então, se passar no meu perfil hoje, vai perceber que praticamente todos os vídeos, eles têm. Eu vou estar no fundo branco, eu vou estar segurando o microfone, eu vou estar falando sobre um assunto que não é técnico, eu vou me colocar no meio da dor da galera junto, e esse vídeo vai ter algum certo tipo de movimento. Então eu já encontrei um lugar lá em casa que toda vez que eu gravo o vídeo lá, esse vídeo dá bom. Eu falei, então é aqui que eu tenho que gravar, é esse lugar que o pessoal quer assistir. Cara, é muito doido isso. Loucura, velho. É loucura. E você testou, tipo, com o mesmo conteúdo, exatamente. Mesmo conteúdo. É porque, uma vez que eu entendi qual que é o conteúdo principal que as pessoas querem ser atraídas, eu gravo exatamente o mesmo conteúdo sempre. A única diferença é que eu arrumo um pretexto diferente. Um gancho, né? Às vezes alguma coisa factual. Exato, mas é a mesma coisa. Então, eu tô falando sobre conteúdo lo-fi, eu tô falando sobre a minha jornada como criador de conteúdo, ou eu tô falando por que essa pessoa não tá conseguindo vender mais na internet, o que eu fiz para poder conseguir vender. Então, toda semana eu falo exatamente a mesma coisa, mas eu arrumo um pretexto diferente. E aí, isso facilitou muito a produção, porque a gente faz a reunião de análise de conteúdo toda segunda-feira.
E aí a gente analisa a taxa de crescimento, taxa de engajamento, a gente assiste o melhor vídeo e assiste o pior vídeo. Aquele melhor vídeo, ele vira o carrossel da semana. Então, eu não preciso parar para poder pensar... Você tira o conteúdo dele para fazer um carrossel. Exatamente. Aquele mesmo conteúdo que foi no vídeo, ele vai ser reformatado para o formato de carrossel. Então, fica um looping toda semana falando exatamente a mesma coisa. Que é importante, eu acho que é óbvio, mas vamos sublinhar aqui. Nós estamos falando de Reels, certo? Exato. Nós estamos falando de Reels. Então, assim, vamos sublinhar, é óbvio, mas vamos sublinhar. Nós estamos falando de Reels. Como é que é a frequência de produção do seu perfil hoje? De número de Reels por semana, número de carrossel, número de post fixo, como que você faz? E o que você faz de story? Até entendendo muito lá com o Kiso, eu acabei aprendendo, grande Kiso, maravilhoso, que a pessoa, para ela poder tomar a decisão de comprar de mim mais rápido, via orgânico, ela precisaria me ver pelo menos 2 vezes na semana. Então, eu teria que olhar lá, fazer a análise do meu perfil e ver que eu tenho uma frequência no mínimo de 2. E a gente fazendo lá os testes, a gente percebeu que para eu ter uma frequência no mínimo de 2, eu preciso publicar pelo menos 5 Reels na semana. Então, se eu faço 5 Reels, eu tenho uma frequência de 2 na mesma pessoa e eu acelero o processo dela de tomada de decisão. Então, hoje sai 5 Reels... E é dia de semana ou de segunda a sexta, segunda a sexta. Junto com o Reels sai um carrossel. Então sai 2 carrosséis na semana, que são os melhores vídeos da semana anterior nessa semana. Sai prova social todo dia. Então todo dia tem prova social de segunda a sexta no também. Feed. Isso, no feed. E sábado e domingo eu deixo para poder ser bem lifestyle. É onde eu vou... E as provas sociais você coloca... É Reels também? Não, a maior parte é como... Isso, como no nosso caso é muito foto de placa, é muito print de resultado. Entendi. Então a gente coloca. Então a lógica que eu sigo é bem o seguinte. Se a pessoa entrar no meu perfil e ver os últimos 9 posts, ela vai isso. Quem Reels, eu sou, um carrossel. Isso, no que eu acredito, o que eu vendo, qual o resultado que eu gero. Então ela vai ter esse efeito. Então por isso... É até uma coisa que acontece também quando eu tô analisando o perfil lá, que o pessoal pede muito para poder analisar. O perfil às vezes é muito bom, mas ele não vende nada porque não tem prova social, não tem um vídeo específico para venda e foca muito só no conteúdo para poder trazer gente nova. Então, como eu sou marqueteiro, então meu objetivo o meu conteúdo ele precisa criar consciência pro produto que eu vou vender, mesmo que a pessoa não perceba que eu tô vendendo alguma coisa para ela. Vamos por aí agora, porque é o seguinte, falamos de conteúdo pra caramba. Perfeito. Boa? E, pô, você já tá falando aqui de escala e como você atrai um conteúdo, você atraiu o seguidor pra caramba, falando do dízimo que sua empresa gera pra igreja. Tipo, cara, se você me contasse isso há uns 5 anos, eu ia falar que é tipo o negócio do futebol. Exato. Vai dar merda, tipo, não vai te servir isso aí não. Uhum. Mas claro que tá te servindo. Perfeito. Então, como que você pega isso e transforma em venda? Como que você aumenta o nível de consciência das pessoas para poder levar para venda? Perfeito. Então lá a gente começou... Antes a gente tinha o nosso funil principal, era o funil de tráfego direto. Pegava a pessoa, levava direto para a página de vendas. Então com essa pessoa nova que estava chegando, que era um pouco mais topo de... Um pouco não, literalmente muito mais topo de funil, a gente precisou criar mais consciência nela para poder comprar. Então a primeira coisa que eu precisei fazer, que é uma coisa que a gente não tinha, é fazer funil de nutrição. Então eu precisei gravar 5 vídeos... que falam, o tema dos vídeos é por que ter um curso online, qual o melhor ticket de curso online, por que escolher perpétuo, diferença de perpétuo e lançamento, e quanto investir em tráfego pago. Então esses vídeos começam a aparecer quando a pessoa bate no meu perfil. Então você faz um funil de vídeo com tráfego. Isso, exatamente. Então ela bateu lá no perfil, envolveu no meu perfil nos últimos 90 dias, ela começa a ver. E na medida que ela vê 50% desse primeiro vídeo, ela vai vendo os próximos. Mas esse não tem chamada para ação. Perfeito. É só para criar consciência. Depois que ela passou desse funil de nutrição, aí ela já começa a receber anúncio de tráfego direto, levando ela para a página. Só que, se ela me conheceu pelo conteúdo, eu não posso chegar e mostrar para ela um anúncio que tem cara de anúncio. Então, os meus anúncios, eles precisaram ser adaptados também para poder também ter cara de conteúdo. Então, o meu anúncio lá, campeão hoje, lá para vender a Escola do Perpétuo, por exemplo, que é falando sobre a dificuldade do lançamento, né, e como o Perpétuo é uma estratégia melhor para quem está começando, é um anúncio que eu tô no hotel, eu tô de frente para a câmera, de frente para a janela com a luz natural, o quarto todo vacaiado e eu tô lá contando para ela o que tá acontecendo na vida dela se ela só vive de lançamento. E aí é um anúncio, contrariando todas as estatísticas, é um anúncio que tem 2 minutos e 40 esse anúncio. E aí é um anúncio que prepara essa pessoa para poder ir para a página de vendas, mas e é engraçado também que os nossos CTRs, né, que é a taxa de clique no anúncio
comparado à quantidade de impressões que esse anúncio está tendo. Antes a gente tinha ali 0,80, 0,70, e depois que a gente começou a produzir anúncios nesse formato, que tem cara de conteúdo, hoje o CTR mais baixo que a gente tem é 1,20. Que é lo-fi também. O CTR mais baixo que a gente tem é 1,20 hoje. É 1,20, 1,70, tem uns que bate 2,50, porque eu entendi que se essa pessoa está me conhecendo por formato de conteúdo, se eu trago esse mesmo formato para o meu anúncio, ela não vai perceber que é um anúncio de cara. Vai ficar mais soft. Então a gente pega essa galera e joga ela para a página de vendas. A gente está fazendo muito fluxo de automação também. Então, o mesmo conteúdo, eu gravo ele com 2 chamadas para ação. Então eu tenho a chamada para ação para seguir e tem a chamada para ação do, comenta a palavra turbo, que eu continuo contando para você no direct. Então, se aquele vídeo deu bom organicamente, eu pego aquele mesmo vídeo com um CTA diferente e boto ele para poder rodar também, porque se ele funcionou organicamente e tem uma chamadinha de leve para ação no final, ele vai funcionar também no tráfego pago. Então, eu começo a usar essa minha base que tem chegado ali todos os dias. Hoje a gente está com uma média ali de 1.500 novos seguidores ali por dia no perfil. Então, a gente pega essa galera nova que está chegando e começa a moer ela em funil de nutrição, esse anúncio mais longo que leva para a página de vendas e caiu na página de vendas vai ser remarketado ali durante 45 dias. E aí, esse anúncio que você joga para a página de vendas, ele tem preço? Você fala de preço? Não, o preço ela vai descobrir só na página de vendas. Isso, eu vou falar da dor que ela está sentindo e vou falar, você quer resolver esse problema, toca no botão que está aqui embaixo e vem na próxima página que a gente continua conversando sobre isso. E aí tem um vídeo de venda lá? Isso, aí tem um vídeo de vendas, mas eu não faço VSL fechada, não. Tem um vídeo de vendas, mas a página é aberta no formato que a gente sempre fez lá. E página longa, né? Então, se eu não me engano, acho que a página da Escola do Perpétuo deve ter umas 18 sessões ali, a página. Muita quebra. Então, é justamente para poder essa pessoa, na medida... E a gente coloca sempre um botão na hora que a gente acredita que ela está preparada para receber a oferta. Então, é uma página longa, mas a cada vez que eu vejo... aqui ela já está consciente para poder saber o preço. Aí ela clica e desce lá para a parte da oferta. E o vídeo de venda tem que tamanho, mais ou menos? O da Escola do Perpétuo tem 40 minutos. Da Escola do Perpétuo. Então é um bom vídeo de venda. Um vídeo de venda que tem tudo. Tem prova social, tem tudo. Tem tudo. Vídeo de venda igual se fazia. Isso, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Só que aí o ticket da Escola do Perpétuo é um pouco maior. A gente tem um outro produto mais barato também, de R$ 97,00. Nesse não tem vídeo de vendas. Eu acredito que uma página para precisar de vídeo de vendas é o produto ali acima de 297, 397. Já é bom ter, um vídeo. Abaixo disso, eu acredito que só o texto já resolve o problema. Misha, velho, eu vou te falar um negócio. Se a pessoa sair daqui agora, neste minuto, a gente quebrou, velho, basicamente a sua estratégia de conteúdo é a venda. Perfeito. Se a pessoa sair daqui, velho, e começar a executar e consumir conteúdo seu, velho, vai ter resultado, cara. Com toda certeza. E não ter medo de turbinar, porque o turbinar é bem marginalizado no nosso mercado. Tem gente até que zoa, você turbina, não sabe fazer tráfego pago direito. Não, turbinar, filho. Porque uma coisa que eu entendi também, o TikTok eu percebi que é uma rede de tráfego frio, digamos assim, porque a maior parte das pessoas consomem o TikTok pela área lá de recomendados, né? Pelo For You. Então, na medida que você engaja... Scroll, isso, tá lá, o tempo todo. Então, como que ela vai assistir mais vídeos daquela mesma pessoa? Assistir um vídeo completo. Assistir um vídeo completo de uma pessoa que ela gostou, ela desceu mais 3 vezes, vai aparecer outro vídeo daquela mesma pessoa. Então, não necessariamente ela precisa seguir. Então, no TikTok, eu posso publicar, igual eu fiz em janeiro de 2025... Eu publiquei 119 conteúdos em 30 dias pra eu poder entender. Tipo assim, deixa eu ver qual é desse troço aqui. Isso. E aí, TikTok, Instagram, tudo. Então eu percebi, no TikTok eu posso fazer 30 vídeos no mesmo dia, cada um vai ter uma performance diferente. Completamente diferente. No Instagram, ele já vai me penalizar, porque ele vai ver, você tá flodando o feed demais, porque é uma rede que entrega primeiro pra quem te segue e depois começa a entregar pra quem tá do lado de fora. Então, partindo do princípio de que o Instagram é uma rede social em que a performance do meu vídeo ela vai estar correlacionada com a quantidade de seguidores que eu tenho, não faz sentido eu produzir um vídeo bom e não botar dinheiro nele. Ficar esperando ele entregar de forma orgânica. Então, a galera que tá assistindo ou ouvindo a gente, cara, tem um perfil pequeno, publicou o vídeo deu acima da média que você tem costume, sei lá, você tem uma média de 500 visualizações por vídeo. Aí você publicou esse deu 800. Bota dinheiro nesse de 800 que provavelmente ele vai trazer bons seguidores para o seu perfil e depois você coloca ele para poder vender. Mas eu não consigo criar uma estrutura de venda complexa. Cara, faz live todo dia. Se tem seguidor novo chegando todo dia, faz 50 minutinhos de live, vende na live que eu tenho certeza que vai ser melhor
do que você ficar só esperando o orgânico te entregar, e aí é o que acontece com a galera, com 3 meses produzindo já desiste, porque, pô, tô fazendo um baita esforço e ninguém tá assistindo. Cara, você sabe que isso aí é meio maluco, que a gente tá falando disso aqui, e aí o cara fala assim, mas live, não sei o que lá, trabalho pra pouca gente. Falei assim, velho, o Érico passou uns 3 anos, não sei se ele tá fazendo isso ainda, uns 3 anos, fazendo live todo dia pra 110 pessoas. É isso. Que era a galera nova, tava chegando no perfil dele. Exato. Não é a galera que segue, não é milhões de pessoas que acompanham o Érico, conhecem o Érico. O cara tava lá, velho, fazendo live pra 110 pessoas, 109 pessoas, 97 pessoas. Porque era a galera que tava chegando naquele momento. Exato. E ele tava lá falando de Roma, de A mesma coisa todo de 6 dia. e 7, tudo. E aí a galera fica assim, esses caras gigantes, você falou, esses caras gigantes, velho, estão fazendo o rolê todo dia, bonitinho, entendeu? Se você fizer bonitinho, todo dia e persistir, cara, você sai do outro lado, entendeu? Exato. Você sai do outro lado, cara. Uma coisa que eu sempre falo é que mas eu não gosto de gravar vídeo. Mas eu não gosto de gravar stories. Mas eu não gosto. Meu filho, você não tem que gostar de ser pobre, meu filho. É isso. Tem coisa pior que você pegar um ônibus lotado, sem ar-condicionado, chovendo, no horário de pico, com tanto de gente fedendo ao seu redor. E, cara, você tá literalmente a poucos vídeos de estourar seu perfil, usando, obviamente, tráfego pago sem depender tanto do orgânico, e começar a vender aquilo que você tem pra poder oferecer, cara. Então, não faz sentido você falar que tem medo de gravar vídeo, que eu não gosto. Cara, você tem que entender que esse é o nosso trabalho. Então vai procurar outra Esse coisa. É o nosso trabalho. Exato. E inclusive, um dos vídeos que traz mais seguidor pra mim até hoje é falando também sobre isso de... Eu abri o coração pra galera e falei assim... Era um dia que eu tava com dor de cabeça, mas eu me comprometi a gravar, porque eu não gravo vídeo mais de gaveta. Eu parei com isso, de vou produzir pra 15 dias. Eu gravo do dia seguinte. Perfeito. Então eu vou lá, assisto, gravo, publico, vejo a repercussão que deu, vejo os comentários, aí com base nisso eu crio o vídeo do dia seguinte. Então, era um dia que eu me desafiei a gravar todos os dias, e aí era um dia que eu tava morrendo de dor de cabeça, e o meu vídeo foi assim, cara, eu tinha toda a desculpa do mundo pra não gravar o vídeo aqui, mas eu entendi que esse é o meu trabalho. Então, eu tô aqui com dor de cabeça, cansado, dormir mal, mas e se esse vídeo meu pegasse muita visualização e me ajudasse a vender? Eu gastei 5 minutos pra poder produzir esse vídeo, e as pessoas, quando elas estão trabalhando lá, CLT, ela vai no trabalho doente, feliz, triste, ela tá lá batendo o cartão dela, reclamando ou não do chefe. Mas na hora de gravar vídeo, se ela não encarar isso como trabalho, ela não vai manter a consistência. Então, eu entendi isso. O meu trabalho é ser especialista, então eu vou ser o melhor especialista que eu posso ser. Eu vou entender de vídeo, de edição, de atuação, de roteirização, porque é isso que coloca dinheiro dentro da minha empresa. Misha, se esse episódio aqui não viralizar, velho, se esse episódio aqui não desse 50 minutos, eu vou ficar muito triste, velho. Eu já vou fazer a cara de tristeza aqui, já. Se esse episódio, velho, juro, velho, se esse episódio, velho, não tiver muito sucesso, eu vou ficar muito decepcionado, cara. Porque foi muito bom esse episódio, velho. Caralho, velho, foi muito bom. Ô, Misha, quem estranhamente estava passeando, sei lá, pela Bulgária e não te conhece, aonde que a pessoa te acompanha? @Misha Menezes em todas as redes sociais principais, né? Instagram, TikTok, YouTube, @Misha Menezes. Misha com CH e o Menezes com Z. Exatamente isso. Meu irmão, sempre um prazer te ver. Prazer, meu. E pra turma que tá do outro lado, você sabe, aqui é o seguinte, episódio 200 é especial? É especial. Foi um dos melhores episódios que a gente já gravou? Foi. Agora, bom é toda semana. Você só tem que voltar aqui, porque 2 vezes por semana eu vou gravar o conteúdo. O conteúdo vai ser bom. Desse jeito, talvez nem sempre, mas assim, vai ser bom. Então volta 2 vezes por semana, porque eu vou te entregar o conteúdo, tá bom? Te vejo no próximo episódio. Um beijo, tchau!